Meus irmãos, o que afasta as pessoas de Cristo? O que as distancia do Senhor? O que as distancia da igreja? E aí nós podemos mencionar várias situações que podem contribuir com isto. Talvez, às vezes, decepções que as pessoas têm, o próprio esfriamento delas, o pecado, como o próprio Jesus coloca no capítulo 3, do versículo 19 ao versículo 21 desse mesmo evangelho. Eu gostaria inclusive de ler essa passagem, capítulo 3, de 19 a 21. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então Jesus coloca aqui nessa passagem, no capítulo 3, que o pecado é um dos motivos que levam as pessoas a se afastarem da luz, a se afastarem dele. Mas o que é que isso tem a ver com o texto que nós lemos? Tem tudo, porque no contexto da passagem, Jesus está aqui com um embate com os religiosos da sua época, os judeus, os líderes da religião judaica, o farisaísmo, os saduceus, doutores da lei, que estavam se opondo a ele. Apesar de eles conhecerem a Escritura do Antigo Testamento, como o próprio texto nos mostra, eles tinham um conhecimento profundo dos escritos de Moisés, de tudo que Moisés falou, inclusive a respeito de Cristo, mas eles não tinham essa compreensão de que o próprio Moisés falou a respeito de Cristo. Estes homens eram extremamente zelosos na Escritura, no conhecimento da Escritura. Eles conheciam profundamente a lei e eram capazes de recitar livros inteiros. Há registros, inclusive, de rabinos que tinham todo o Pentateuco memorizado, e eles eram capazes de recitar verso a verso do Pentateuco. Essa era uma prática muito comum entre os judeus. O próprio Deus recomendou que os pais fizessem isso. No capítulo 6 do livro de Deuteronômio, Deus ordena que os pais inculquem na mente dos filhos a lei. Então esses homens não tinham problema com respeito ao conhecimento da lei. Qual era o problema deles? O problema é que a religiosidade deles os impediu de verem Cristo. Eles eram tão meticulosos no exercício da religião, eles eram tão cuidadosos que se tornaram orgulhosos. E o orgulho foi tal que eles não conseguiram perceber que as escrituras que eles tanto conheciam apontavam para aqueles que eles rejeitavam, o Messias. Eles não conseguiram perceber que Moisés, que eles tanto conheciam, escreveu muito. Basta você pegar o Pentateuco, que nós vamos citar algumas passagens aqui. Nós vamos ver Moisés apontando, escrevendo, falando de um Messias vindouro, mas estes homens não puderam perceber isso. Eu gostaria, portanto, de apontar aqui nessa passagem alguns elementos que nós entendemos que de alguma forma colaboraram para que estes homens, estes conhecedores da lei, se afastassem de Cristo, se distanciassem do Senhor. Eu gostaria que, na medida em que a gente for expondo aqui, que Deus nos dê a graça da gente sondar o nosso coração também, se nós não estamos nos tornando religiosos, se nós não estamos nos tornando pessoas obedecedoras de preceitos, que se submetem a preceitos, mas que perderam de vista o espírito da lei. Essa, na verdade, é uma das grandes acusações de Jesus contra estes.
Eles tinham um conhecimento profundo da letra da lei, mas se esqueceram, perderam de vista o espírito da lei, a justiça, a misericórdia e a piedade. E eu gostaria que, na medida em que a gente fosse expondo, a gente fizesse também essa análise, essa autoanálise, considerando, meus irmãos, que esse tipo de perigo não está longe de nós. Basta a gente dar uma olhada no Antigo Testamento. O acostumar-se com o sagrado, o viver no ambiente religioso, pode ser algo muito perigoso, de você se acostumar com aquilo. Eu gosto muito de citar o exemplo dos filhos de Eli, filhos de sacerdote, que estavam acostumados a ver diariamente, ou pelo menos uma vez por ano, o sacrifício de animais. E o sacrifício do animal no Antigo Testamento era algo muito grave, era algo muito sério, que se não fosse seguido conforme Deus havia prescrito em sua lei, a pessoa podia simplesmente morrer, ser fulminada ali. E quando nós lemos a história desses filhos do sacerdote, eles já estavam tão acostumados com o sacrifício, que enquanto a carne estava lá na panela, porque parte do sacrifício era queimada, o holocausto, queimava a noite inteira até a manhã do dia seguinte. Nós vamos ver isso à noite, na exposição do segundo livro das Crônicas. Uma parte da carne era queimada, outra parte era cozida, e o próprio sacerdote e a família dele vivia daquilo. Os filhos de Eli, enquanto a carne estava lá sendo queimada, cozida, eles iam lá na panela e metiam o garfo e tratavam aquilo, que era um momento tão grave e sério, com um desprezo muito grande. Esse é o cuidado que nós devemos ter, de nos tornarmos religiosos. E eu gostaria, portanto, de apontar aqui algumas manifestações, atitudes destes homens, que revelavam que eles estavam se distanciando do propósito central da vida deles, conhecer o Messias. Primeiro deles, usar a Bíblia para impressionar a outros, ao invés de crescer em humildade e amor. Olha o que diz o verso 39: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida eterna. E eu não aceito a glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. A leitura do verso 39, num primeiro momento, nem sempre a gente consegue captar o sentido do texto. Muitas vezes eu tinha muitas vezes a compreensão de que aqui o texto está falando, trazendo um mandamento. Mas aqui, na verdade, essa passagem não é um mandamento, é uma constatação. Esse verbo que aparece aqui, ele está no indicativo, mostrando que Jesus está fazendo uma constatação. O que Jesus está dizendo é que aqueles homens examinavam as Escrituras. Esse texto, a nossa tradução, ela exprime bem esse sentido, porque diz: examinais. E o próprio contexto da passagem, se os irmãos lerem os versos anteriores, Jesus vai mostrar isso. Vejam o que diz o verso 38, versos 37 e 38: o Pai que me enviou, este mesmo é quem tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele em que ele enviou. E aí Jesus diz: examinais as Escrituras. Vocês examinam, vocês estudam, vocês conhecem, porque vocês julgam que na Escritura está a vida eterna. E aí Jesus diz: são elas mesmas que testificam de mim.
Existe um autor que diz que alguns estudiosos do Antigo Testamento, algumas escolas, os alunos, os rabinos, eles tinham o dever de decorar letra por letra do Antigo Testamento, e isso tinha um propósito específico. Os rabinos, eles eram copistas, eles copiavam. Então, para que eles não errassem uma palavra, para que eles não errassem uma letra, eles tinham que memorizar a posição de cada uma delas no texto, porque eles teriam a capacidade de reproduzir fielmente o texto, especialmente a Torá, sem errar uma palavra. Então, meus irmãos, o que Jesus está fazendo aqui é uma constatação. Vocês conhecem a Escritura, vocês examinam a Escritura, mas qual era o problema deles? É que eles eram orgulhosos do conhecimento e eram incapazes de perceber a profundidade do ensinamento que Jesus trazia, que os escritos proféticos traziam a respeito do Messias, inclusive. No capítulo 9, talvez ilustre isso. No capítulo 9, nós temos ali a cura do cego de nascença, e eu mencionei essa passagem aqui a semana passada, quando fizemos a exposição do capítulo 10, do verso 1 ao verso 4. Jesus cura um cego de nascença, um homem miserável que carecia da graça e da compaixão do Senhor, e ele realizou essa cura no sábado. E quando ele fez isso, nós vimos ali que os fariseus que estavam ali acompanhando o Senhor caíram em cima dele, repreendendo o Senhor. Ficaram enfurecidos porque ele curou no sábado, e segundo a letra da lei e o costume e a tradição, ele não podia fazer aquilo. Ou seja, eles conheciam a Escritura, a letra, mas não entenderam, não haviam entendido o espírito da lei. Quando nós vemos no capítulo 9, verso 34, a resposta daqueles homens a Jesus, ele diz assim, a resposta daqueles líderes, dos fariseus ao homem que foi curado, eles disseram assim: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós, e o expulsaram. Qual é o ponto aqui? Depois que Jesus curou esse homem, os fariseus não gostaram, e o homem foi falar com eles, e a resposta dos religiosos foi: tu é nascido em pecado e agora quer nos corrigir. É como se eles dissessem: nós conhecemos a lei de Deus o suficiente, não precisamos da tua orientação. Estes homens eram profundos conhecedores, mas era um conhecimento soberbo. Por isso que Jesus confronta o orgulho deles, dizendo: eu não aceito glória que vem de homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. O que é que Jesus estava querendo dizer com isso? Vocês aceitam a glória que vem dos homens, mas rejeitam a glória de Deus. Eu não aceito a glória que vem dos homens. Vocês buscam o louvor dos homens. Eu mencionei na exposição do capítulo 10 que uma das práticas destes religiosos era orar em praça pública. Eles se colocavam nos lugares públicos e ali eles faziam longas orações, e Jesus disse que era com o propósito de serem vistos pelos homens. Era uma religiosidade, era um conhecimento eivado de orgulho e de interesse do aplauso e do reconhecimento dos homens. Jesus diz:
eu não aceito glória que vem dos homens. Meus irmãos, eu gostaria de apontar algumas questões aqui diante disso que nós falamos. O nosso primeiro ponto é que estes homens falharam porque eles usaram a Bíblia, o conhecimento bíblico que tinham, para impressionar os outros, para serem vistos pelos outros. Eles examinavam as Escrituras. Eu gostaria de levantar duas perguntas importantes para a gente pensar a esse respeito. Primeiro, Jesus não está condenando esses homens por estudarem a Bíblia, por examinarem a Escritura, mas Jesus condena a atitude deles, a intenção deles de fazer isto. E eu gostaria de fazer a pergunta para nós nessa manhã: você tem estudado a Escritura? Você tem lido a palavra? Tem meditado nela? Nós aprendemos na nossa teologia que Deus deixou alguns meios, alguns instrumentos para o nosso crescimento, que nós chamamos de meios de graça. São instrumentos que Deus usa para nos aperfeiçoar, para promover o nosso crescimento. Leitura da palavra, a oração, são dois dos meios de graça que Deus deixou para nós. E os sacramentos. Com que frequência você tem lido, estudado a Escritura? Você tem meditado nela? São muitos benefícios, meus irmãos, que nós tiramos quando estudamos a Escritura. A nossa mente se enche do conhecimento de Deus, e isso vai resultar em nossas palavras. As nossas palavras irão exalar aquilo que nós preenchemos o coração. Muitas vezes falamos o que não devíamos falar, exatamente porque nos falta esse conteúdo da palavra de Deus em nosso coração. E aí, quando a gente fala daquilo que o nosso coração está cheio. Nas nossas conversas, o nosso papo, as nossas resenhas. Segundo, se você tem estudado a Bíblia, isso tem te feito uma pessoa mais humilde ou mais orgulhosa? Uma aproximação equivocada da Escritura, um estudo aprofundado da Escritura, que parte de motivações erradas, podem nos tornar meros religiosos. Conhecimento muito grande, mas ao mesmo tempo uma soberba que cresce. Estudar para impressionar os outros. Essa não deve ser a nossa postura. Jesus não está condenando o estudo da Bíblia, mas Ele está condenando a postura. Falando aqui para nós presbiterianos, eu entendo que esse é um cuidado especial que nós devemos ter. Que o estudo da teologia não seja um fim em si mesmo. Que o conhecimento bíblico, o conhecimento do nosso corpo doutrinário, nos torne pessoas mais aptas para servir, pessoas mais conscientes do próprio pecado e por isso mais humildes diante de Deus e diante do nosso semelhante também. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar nessa manhã, nesse texto. Segundo, vamos ler juntos o verso 43. Eu vim, leiamos, eu vim em nome de meu Pai. Meus irmãos, o segundo perigo que esses homens corriam era fazer de Deus o que eles desejavam, em vez de se submeter a Ele como de fato Ele é. Jesus diz: eu vim em nome de meu Pai e não me recebeis.
Jesus veio na autoridade do Pai, autorizado por Yahvé, o Deus dos antepassados desses judeus. Mas eles, ao invés de se submeterem a Cristo, o rejeitaram. Porque eles queriam fazer de Deus, fazer as coisas como eles bem entendiam. Qual é o problema dos judeus de terem rejeitado Cristo? Porque no entendimento deles, as profecias do Antigo Testamento acerca do filho de Davi que viria para restabelecer o reinado de Davi não se encaixavam com aquele que havia nascido ali entre eles. Eles esperavam que o filho de Davi viesse de maneira gloriosa, nascido em berço de ouro, que pudesse restaurar o reinado físico de Davi, que foi perdido. Eles tinham a intenção de que a dinastia de Davi e o seu reinado terreno continuasse. Mas Jesus foi o oposto do que eles esperavam. Jesus nasce de maneira muito humilde, nasce entre animais. Ao invés de ter um discurso agressivo de um rei que vence, que conquista pela espada, ele diz exatamente o contrário, que o reino dele não era desse mundo e não era conquistado pela espada, como ele disse a Pedro, que puxou a espada e arrancou a orelha do soldado romano. Jesus, portanto, não se encaixava na expectativa que eles tinham a respeito do Messias. Por isso Jesus diz: eu vim em nome do meu Pai, de meu Pai, e não me recebeis. Agora, irmãos, nós observamos algo interessante, que quando Jesus operou o milagre na multiplicação dos pães, veja o capítulo 6, o capítulo seguinte. Esses judeus estavam tão ávidos por milagres e por ver coisas grandiosas, que quando Jesus opera esse milagre da multiplicação, eles tentaram transformá-lo em rei. Veja o que diz o verso 15. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Esses homens queriam que Jesus se encaixasse na expectativa deles. Durante a pregação de Jesus eles rejeitaram, mas quando Jesus fez um milagre, eles disseram: opa, tem alguma coisa aqui que pode se aproveitar, vamos proclamá-lo rei. Imagina, a gente tem um rei que nunca vai nos deixar passar fome, a gente tem um rei que nunca vai permitir que permaneçamos enfermos, porque ele tem poder para curar. Imagine um rei que tem uma palavra poderosa e que pode acalmar o vento, acalmar a tempestade. Vamos proclamá-lo rei. Eles queriam um rei que se encaixasse, alguém que se encaixasse na expectativa que eles tinham de quem é Deus. Jesus diz no verso 43: se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Vocês me rejeitaram, mas se aparecer outro em seu próprio nome, vocês vão acolhê-lo. Que aplicação a gente pode fazer desse ponto aqui para os nossos dias? Porque as pessoas têm rejeitado Cristo, mas quando apresenta a essas pessoas o que Cristo pode fazer por elas, dá um corpo saudável, riquezas,
poder e reconhecimento, essas pessoas engrossam as fileiras dos que entram nessas igrejas. Elas rejeitam o Messias, mas estão interessadas no que o Messias pode fazer por elas. Esses rejeitaram o Messias, mas estavam profundamente interessados no que o Messias podia fazer por eles. É você tentar usar Deus para o seu bel prazer, e isso tem feito com que muitos se afastem de Cristo. Mas em terceiro lugar, primeiro lugar tem a ver com um conhecimento errado, de uma maneira errada, conhecimento que torna a pessoa orgulhosa, soberba. Jesus diz: examinai as Escrituras. Segundo, quando nós queremos fazer Deus ao nosso próprio jeito, ao nosso bel prazer. Mas um outro motivo, uma outra razão tem levado as pessoas a se afastarem de Cristo. Verso 44, leiamos: como podeis crer, vós, os que aceitais glórias uns dos outros, e contudo, vamos ler juntos mais uma vez, bem forte? Como podeis crer, vós, os que aceitais glória uns dos outros, e contudo, aqui nós observamos, meus irmãos, que Jesus deixa implícito que estes homens usavam a religião para impressionar as pessoas e buscar glória para si mesmos, ao invés de agradarem a Deus. Como podeis crer, vós, que aceitais glórias uns dos outros? O que Jesus estava dizendo é que enquanto eles aceitassem, estivessem mais preocupados com a glória dos homens, em vez de buscar a aprovação de Deus e a glória de Deus, seria impossível eles acreditarem nele. Vejam como Jesus descreve esses homens em Mateus capítulo 23, do verso 5 ao verso 7. Praticam, porém, todas as suas obras, com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas, amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Ou seja, eles amavam isso. Jesus não está falando aqui de político, não, de líderes civis. Jesus está falando aqui de líderes religiosos que estavam mais interessados em receber a glória dos homens, impressionar os homens, do que com a glória de Deus. Nós perdemos Jesus de vista quando a nossa preocupação se torna isso, esta. Meus irmãos, os grandes pregadores puritanos, eles diziam algo interessante, que o desejo deles, sincero, de que Deus os escondesse atrás da cruz de Cristo, da obra de Cristo, enquanto eles pregavam, enquanto eles anunciavam o Evangelho, que nenhuma glória eles recebessem. E deixa eu abrir um parêntese aqui, eu não estou dizendo com isso que você não possa reconhecer o trabalho feito por alguém, isso é bíblico, honra quem honra, isso é natural, mas o ponto aqui é que o nosso trabalho no reino de Deus não pode ter como fim principal impressionar as pessoas e receber a glória das pessoas. Esses homens perderam o essencial, porque a preocupação deles era esta. E Jesus conhecia os corações deles.
Em quarto lugar, nós vamos ler a partir do verso 45 até o verso 47, que nos diz assim: não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem fará isso é Moisés, em quem tendes posto a confiança. Esses homens, eles se orgulhavam do desempenho religioso que tinham. E eu fico imaginando a reunião deles, e dizendo assim: olha, eu já decorei o livro de Gênesis. E o outro dizendo: eu decorei Gênesis e Êxodo. E o outro bate no peito de lá e diz: eu já decorei os 3 primeiro, Levítico também. E o outro diz: mas eu já decorei Números. E um quinto diz: e eu já decorei Deuteronômio também. Jesus diz: não sou eu quem vou acusar vocês, mas é o próprio Moisés. E sabe o que é que Jesus estava dizendo? Os escritos de Moisés, que tanto vocês admiram, denuncia o pecado de vocês, só que vocês não perceberam isso. Vocês estão tão impressionados com a lei, a letra da lei, que vocês perderam de vista aquilo que é essencial na lei de Moisés. A lei de Moisés tinha um propósito de conduzir até mim, mas vocês não perceberam isso. Vejam, meus irmãos, que os escritos de Moisés, que eram conhecidos dele, conduzia para Cristo. Por exemplo, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, o que é que está escrito lá? O proto-evangelho, a semente do evangelho. Quem escreveu Gênesis? Moisés. Deus faz a promessa ali dizendo que nasceria da mulher um descendente que esmagaria a cabeça da serpente. E o filho da mulher nasceu, e era o próprio Cristo, mas os judeus não perceberam isto. O que Jesus está dizendo é isso que vai condenar vocês. É Moisés com os seus escritos que vai condenar vocês, porque vocês conhecem tanto, mas não entenderam ainda. Foi Moisés que escreveu no livro de Gênesis, depois do capítulo 3, a entrada do pecado no mundo, que Deus vestiu Adão e Eva com peles de animais, e esta era uma imagem de Deus cobrindo a nudez do nosso pecado com a morte do Cordeiro perfeito. Moisés escreveu sobre isso, mas eles não perceberam a profundidade dos escritos de Moisés. Moisés escreveu acerca da promessa de Deus a Abraão, de que em sua semente, na semente de Abraão, um seu descendente, todas as famílias da terra seriam abençoadas, seriam benditas. Os judeus ainda bairristas, com a cabeça ainda no Antigo Testamento de que eles eram um povo exclusivo, não entenderam que aquele era o filho de Abraão, em quem todas as famílias da terra seriam abençoadas, seriam benditas. Eles perderam de vista o essencial do Evangelho. Eles não entenderam que entre os escritos de Moisés estava a promessa de um substituto. Deus deu a ordem a Abraão para sacrificar Isaque no Moriá.
e depois Deus fornece um cordeiro substituto, livrando a pele de Isaque. Essa narrativa, que foi escrita por Moisés, apontava para o que Deus faria lá na frente no Calvário. No Moriá o filho escapou e o cordeiro foi sacrificado. O filho ali, Isaque, representava a mim e a você, aqueles que estão debaixo da proteção do sangue do cordeiro. Mas no Calvário o filho não escapou, o pai entregou o próprio filho de maneira substitutiva em nosso lugar. Moisés escreveu isso, mas aqueles homens não perceberam a profundidade dos escritos de Moisés. Moisés escreveu em Êxodo sobre a Páscoa, apontando para o cordeiro pascal que seria morto. O seu sangue repousado sobre nós nos livrou do anjo da morte que passou no Egito e matou os primogênitos. O sangue do cordeiro recaiu sobre nós e nós fomos lavados, protegidos da morte e da destruição. Moisés escreveu sobre isso, mas os judeus não perceberam. Moisés escreveu, e não só escreveu, como também construiu um tabernáculo. Durante a jornada pelo deserto, o povo de Deus habitava em tendas, morava em cabanas, em barracas. E Deus disse: eu não tenho uma cabana, eu não tenho uma barraca para habitar com vocês, para tabernacular com vocês. E Deus manda Moisés construir o tabernáculo, porque Deus diz: eu quero que vocês tenham uma referência visível da minha presença no meio de vocês. Nós sabemos que o tabernáculo é um tipo de Cristo, porque Ele é o Emanuel que veio habitar conosco. Os judeus não perceberam isso, que eles estavam diante do verdadeiro tabernáculo, diante do verdadeiro templo, diante da presença de Deus. Moisés escreveu sobre a rocha de onde brotou água, enquanto os peregrinos caminhavam no deserto, sentiram sede, e Deus ordena a Moisés: toca na rocha, e Moisés tocou, e daquela rocha saiu água. O apóstolo Paulo interpreta essa passagem na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículos 3 e 4, como Cristo sendo aquela rocha de quem a água brotou. Os judeus não perceberam isto. Meus irmãos, a lei de Moisés, na qual esses judeus professavam crer, deveria tê-los convencido dos seus pecados, torná-los mais humildes, porque eles deveriam ter descoberto que Deus é exigente demais e, portanto, todo esforço humano é inútil para agradar a sua vontade perfeitamente. Mas eles não compreenderam isso. É por isso que Cristo diz: vocês serão condenados com base no conhecimento que vocês têm. Não sou eu quem vou condenar vocês, mas é o próprio Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Aí ele diz: porque se de fato cresceis em Moisés, verso 46, também creríeis em mim, porque porquanto ele escreveu a meu respeito. Se porém não credes nos seus escritos, como creríeis? Ou como crereis nas minhas palavras? O equívoco, o grande engano desses homens é que eles achavam que
que estavam completamente corretos, mas absolutamente equivocados. Eles eram religiosos no sentido mais profundo da palavra. Eram conhecedores, mas deixaram escapar aquilo que é essencial: Cristo. Onde Cristo está na sua vida? Nós não estamos, meus irmãos, longe ou isentos desse perigo aqui. Nós estamos o tempo todo em contato com a Escritura. Carregamos para a igreja. Temos a Bíblia no nosso celular, no nosso computador. Colocamos versículos na nossa casa, no banheiro, no vidro do banheiro, no espelho, na porta do guarda-roupa, na porta da geladeira. Nós estamos em contato com essa Escritura o tempo todo. A lemos na igreja, ouvimos. Se esse conhecimento que nós temos não nos tornar pessoas mais humildes no sentido mais profundo da palavra que aparece aqui, tem alguma coisa errada conosco. Se o nosso conhecimento nos ensoberbece, tem alguma coisa errada com esse conhecimento. Esses homens, e o problema não era a falta de conhecimento. Aliás, a gente pode até dizer que hoje talvez o pecado esteja na outra ponta da linha, que é a falta de conhecimento, ou um conhecimento superficial. Essa é a primeira aplicação. Nós não estamos longe de cair nesse erro desses homens. O segundo erro, e já aplicando, é fazer de Deus o que você deseja que Ele seja, ao invés de se submeter a Ele como Ele é. Jesus não se encaixava na expectativa desses homens, porque eles fabricaram um Messias de acordo com a sua própria expectativa. Quem é Deus para você? Deus é o que Ele é. Ele é absoluto em seu ser. Ele não depende de fatores externos para ser. Nós dependemos. Nós somos influenciados, irmãos, pelas coisas o tempo todo. A gente acorda bem e um acontecimento ali muda totalmente o nosso humor. Ou a gente acorda mal e recebe uma notícia boa e a gente eleva o espírito. A gente é o tempo todo levado por circunstâncias. Deus é absoluto. Não queira fabricar um Deus de acordo com o que você é. Não queiramos fabricar um Deus que se encaixe na nossa mentalidade, no nosso jeito de ser e de querer que as coisas assim sejam. É por isso que às vezes não, a Bíblia tem mandamentos que são desafiadores para nós, sobre vários aspectos. Tem coisas que a gente gostaria que fosse do nosso jeito, e a Bíblia diz: faça diferente. Não é verdade? A gente pode falar aqui sobre vários aspectos: questão do perdão, relacionamento com pessoas, sobre como você lidar com as questões do cotidiano. A Bíblia tem uma orientação e o seu coração quer outra coisa, fazer a coisa de uma maneira diferente. Aí fora as pessoas dizem assim: siga a voz do coração. Mas você diz: Deus, mas isso não pode ser assim, isso não se encaixa na nossa lógica humana. Como é possível? Não pode ser assim. E Deus diz: é assim. E o servo de Deus, ele se submete a Deus, ao invés de fabricar um Deus de acordo com a sua própria vontade. A terceira aplicação, que nós não podemos usar a nossa posição, a nossa fé, com o objetivo de impressionar os outros, buscar a glória de outrem. Jesus disse que esses homens estavam preocupados em receber a glória dos homens.
É por isso que eles tinham uma religiosidade externa. Praticavam jejuns, o jejum é bom. Praticavam a oração é boa. Faziam leitura pública da lei, isso é muito bom. Mas o problema é que eles faziam isso partindo de motivações erradas, serem vistos pelos homens. Já viu aquele tipo de postagem? Eu acordo todos os dias, estou exagerando no exemplo. Eu acordo, só para ficar claro o ponto. Eu acordo todos os dias, 3 horas da manhã, para orar. E aí você posta isso lá no seu Facebook, né? Com um post enorme. Glória dos homens. Finalmente, irmãos, a própria religião pode nos afastar do essencial que é Cristo. A religião pode se tornar um entrave no relacionamento com Deus. Porque no caso dos judeus isso foi verdade. Tão perto e tão longe. Tão perto da lei. Quantos povos antigos não tiveram contato com a lei de Moisés, com a lei de Deus? Não tiveram contato com o Pentateuco. E os judeus estavam tão próximos, mas ao mesmo tempo tão longe, porque eram meros religiosos. Nós precisamos fazer esse autoexame. Se nós não estamos sendo tão meticulosos com coisas que não são essenciais e perdendo de vista aquilo que é essencial na nossa caminhada com Deus, perdendo de vista a essência do Evangelho, que essas coisas não se tornem um entrave, uma pedra de tropeço no nosso caminho. A própria religião nos afastando de Deus, nos afastando de Cristo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos ajude nessa caminhada a perceber as sutilezas, o engano do nosso coração, muitas vezes. Vamos orar?